E aí pessoal, bora falar de Game of Thrones. Essa semana a gente tá um pouquinho atrasado, mas tá valendo. A gente tá na parte 9 da Era dos Dragões. Vamos lá? Na semana passada a gente falou do Aegon III e que assumiu no lugar dele o príncipe Daemon, que virou o rei, e que ele reinou 4 anos, sendo que a maior realização dele foi ter conquistado Dorne e levado Dorne para os 7 reinos. Embora Dorne nunca tenha se curvado realmente perante o rei e nunca tenha entendido que fazia parte dos 7 reinos. Mesmo assim, agora eram 7 reinos de verdade. Quando o rei Daemon morreu numa guerra lá tentando reconquistar Dorne, subiu ao trono o irmão dele, Baelor, conhecido como Baelor o Abençoado. Na minha opinião, gente, o Baelor foi o rei mais chato da história. Para começo de conversa, ele nem tinha jeito para ser rei. Ele tinha muito mais jeito de septão. Lembra que septão quer dizer padre? Porque ele era mais do que devoto aos 7 deuses, mais do que devia. Aliás, depois que ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi tentar fazer as pazes com Dorne. E ele foi para lá. Só que ele foi andando, descalço e vestido apenas com panos de saco. Chegando em Dorne, ele conseguiu fazer as pazes com o príncipe de Dorne. E quando o príncipe ofereceu uma galé para ele voltar pelo mar para Porto Real, ele recusou, falando que o Sete tinha mandado ele voltar a pé. E volta o Baelor descalço e vestido com panos de saco para Porto Real. Chega lá quase morto. O Baelor governou durante 10 anos e a personalidade dele só foi ficando cada vez mais difícil. Ele era casado com uma das irmãs dele, chamada Daenerys Targaryen, mas ele desfez esse casamento porque um septão não poderia ser casado. Isso é porque as irmãs dele, a Daenerys e mais duas, porque ele tinha mais 2 irmãs, eram muito bonitas. Ele prendeu elas num lugar chamado Forte da Beleza. Elas ficavam presas lá, nenhum homem podia entrar. E o cara era tão fanático que mandou construir o maior septo que existia. É o chamado Septo de Baelor. Quem já leu o livro deve reconhecer esse nome, que chama o Septo de Baelor justamente porque foi Baelor o Abençoado que mandou construí-lo. Ele nem chegou a ver a construção terminada, mas foi ele o mandante. Ele ficava dias sem comer, jejuando, ou passava dias a pão e água. Chegou a isentar os súditos deles dos impostos se eles comprovassem que as filhas estavam usando cinto de castidade e que não tinham perdido a sua virtude. Era um cara realmente fanático. Foi assim durante 10 anos, quando ele finalmente morreu. E quem assume? Baelor tinha filhos? Claro que não, ele era o celibatário, portanto quem sobe ao trono de ferro é o tio dele, o Viserys, que era mão do rei. Era mão do rei do Baelor, tinha sido mão do rei do Daemon e inclusive tinha ajudado o irmão, o Aegon III, a governar. O tio deles, esse que assumiu o trono, era o Viserys II. E o reinado dele tem muito pouco para falar, porque só durou pouco mais de 1 ano. Ele morreu acometido de uma doença súbita. O Viserys era casado com uma Lysena, ou seja, uma moça de uma das cidades livres lá do Essos chamada Lys, chamada Lara Rogari. E com ela ele teve 3 filhos, outro Aegon, outro Aemon e a única menina, a Naerys. O Viserys casou a Naerys com o Aegon, o filho mais velho, mesmo sabendo que a irmã era apaixonada pelo filho do meio, o Aemon. Então, um pouco mais de 1 ano depois que assumiu o trono, Viserys II morre. E quem vai assumir? O Aegon IV, conhecido como Aegon o Indigno, filho do Viserys II. E a gente vai ver como foi o reinado dele na semana que vem. Então vamos lá na árvore genealógica para ver como é que ela cresceu. Então, pessoal, nossa árvore tá assim. E a gente tá nessa parte da história. Na semana passada nós terminamos com o reinado do Daemon, o jovem dragão, que foi aquele que trouxe Dorne para os 7 reinos. Quando ele morreu, quem assume é o irmão dele, Baelor o Abençoado Targaryen. O Baelor, que era casado com a irmã Daenerys, e logo desfez o casamento por ser um septão convicto. Quando o Baelor morre, provavelmente em razão daqueles jejuns doidos que ele fazia, quem assume é o tio dele, o Viserys Targaryen, que acaba se tornando o Viserys II.
Viserys era casado com a Lar Orgari, aquela Lysenne que eu contei pra vocês, e juntos eles tiveram 3 filhos. O primeiro foi o Aegon IV, conhecido como o Indigno Targaryen. O segundo, que foi o Aemon, conhecido como Cavaleiro do Dragão. Targaryen. E a terceira, que foi a Naerys Targaryen. Com a morte do Viserys, quem assume o trono é o Aegon IV, o Indigno, e é o reinado dele que a gente vai conhecer na semana que vem. É isso aí, pessoal. Valeu pela atenção. Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau.